Boa noite para quem eu ainda não falei hoje. Hoje a gente vai iniciar uma nova disciplina. A disciplina chama-se Processamento de Imagens Digitais. E como eu já havia falado para vocês anteriormente, essa disciplina ela é mais curtinha, tá? Ela tem somente 20 horas, daí um tempinho pra gente fazer ela com essa carga horária de 20 horas de 6 dias, tá? Então, hoje, dia 19, a gente vai estar iniciando, fazendo a nossa sequência didática. Eu vou estar explicando o que a gente vai fazer durante esses dias, tá? E já vai iniciar o assunto, né? Uma introdução falando um pouquinho sobre a radiologia convencional, que foi o que a gente acabou de ver, processamentos químicos dos filmes, né? Que é a radiologia convencional. Então a gente vai dar uma relembrada bem rápida e vai falar aí sobre a formação da imagem nessa era mais digital, né? De como que a imagem é formada, também bem por cima, tá? A gente vai focar mesmo na aula de amanhã, dia 20, né? Falando aí sobre os dois tipos de imagens digital, tá? Então a gente vai ter aí que nós temos a imagem digital, mas ela é dividida aí em duas modalidades, vamos dizer assim, tá? Então a gente vai ver isso amanhã. Como eu havia falado para vocês, essa disciplina, o conteúdo é bem curtinho, é somente isso, tá? Então a gente vai entrar na plataforma somente hoje e amanhã para ver o conteúdo. Amanhã a gente já termina o conteúdo, tá? E aí dia 22, porque na quarta-feira, dia 21 é feriado, aí no dia 22, na quinta-feira, vocês já vão fazer a provinha de vocês. E no dia 23, na sexta-feira, vai ser o prazo para vocês estarem me entregando a prova e apenas uma atividade que eu vou estar passando, tá? A atividade eu vou explicar para vocês amanhã, porque é no término do conteúdo, tá? Então ela é mais relacionada aí com o conteúdo de amanhã. Então no dia 23, na sexta-feira, é o prazo para vocês estarem me entregando essa atividade e é o dia que vocês vão estar me entregando também a prova. Na segunda-feira, dia 26, eu vou estar entregando as notas para vocês, né, da disciplina, tanto com a nota da atividade quanto da prova, somadas. E aí, terça-feira, dia 27, é o único dia aí que a gente vai ter para os alunos que ficarem de recuperação ou alunos que não fizerem a prova e não entregarem a prova no prazo, que podem estar solicitando aí a segunda chamada. Lembrando que segunda chamada é a prova, né, uma segunda oportunidade de estar fazendo a prova sem ir para a recuperação. Teve aluno que veio me perguntar como é que é essa questão, porque não fez a prova, queria fazer logo a recuperação, então eu vou estar explicando para vocês. Por exemplo, a prova de vocês eu vou estar enviando dia 22, na quinta-feira, né? A gente vai estudar segunda e terça. Se não fosse feriado, na quarta-feira a gente já ia fazer a prova, mas como vai ser feriado, na quinta-feira de manhã eu envio a prova para vocês. A partir do momento que eu envio a prova no grupo, o aluno ele tem um prazo de 72 horas para estar solicitando a segunda chamada. Quais são, o que cabe aí nessa segunda chamada? O aluno que pode, né, não conseguiu, não vai conseguir entregar a prova dentro do prazo. Já tive aluno que sofreu acidente e aí não conseguiu, né, obviamente, fazer a prova e aí perdeu o prazo para entrega. Então, essa questão aí de 72 horas são 3 dias, contando do dia que está marcada a prova para poder solicitar. E esses 3 dias vai dar exatamente na sexta-feira. Então, sexta-feira é o último dia que eu recebo aí os pedidos de segunda chamada. E aí, na segunda, eu posso aí entregar a prova de segunda chamada para esses alunos que precisem, tá? A recuperação já vem aí se o aluno não conseguir alcançar a nota. Então, um aluno que não fez a prova que eu enviei no grupo, ele não tem que ir direto para a recuperação, né? Ele até pode, ele não precisa solicitar a segunda chamada, ele até pode ir para a recuperação, só que se ele não alcançar a nota, ele não vai ter uma segunda chance. Já o aluno que perdeu o prazo de entrega da prova, aí ele solicita a segunda chamada
e ele não passa, aí ele ainda tem a recuperação, entendeu? Então, se o aluno for para recuperação, ele já não tem mais chance. E o aluno que perdeu a prova faz o pedido da segunda chamada, não passou, aí ele ainda vai ter a recuperação para poder passar. Conseguiram compreender essa diferença da segunda chamada e recuperação? Ou ainda não? Sim, ficou claro. Sim. Beleza, então aí ó, o nosso prazo para recuperação e segunda chamada é na segunda-feira, tá? Daqui para lá, eu vou entrar em contato com vocês novamente para a gente estar falando sobre a próxima disciplina, que eu vou precisar da colaboração de vocês, que eu não vou conseguir, eu acredito, né? Vou tentar ao máximo, mas eu acho que eu não vou conseguir já colocar na outra semana para a gente já iniciar. Por quê? Eu tô tentando dar para vocês aquela disciplina de física que vocês interromperam por conta da pandemia, né? E como o assunto já foi dado para vocês, eu não tenho como dar aquela disciplina toda de novo com a mesma carga horária, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elaborar aí uma metodologia para passar o mesmo conteúdo que o professor passou para vocês, ou pelo menos o que de mais importante ele passou para vocês, fazer uma pequena revisão e terminar o conteúdo que ele não terminou com vocês, né, para vocês poderem obter a nota. E isso num período um pouquinho menor, porque vocês já gastaram um tempo aí com essa disciplina e não foi terminada, tá? Então, na segunda-feira, quando acabar o prazo aí de recuperação, segunda chamada dessa disciplina, eu vou lá no grupo e a gente conversa e eu falo para vocês a data que a gente vai iniciar e eu vou explicar como que vai funcionar essa metodologia para vocês fecharem essa disciplina que ficou em aberto, tá bom? Pode ser assim? Pode. Que aí ela já está aberta há muito tempo, né, essa disciplina, e eu até procurei o professor para ver, mas ele no momento não está disponível para dar essa disciplina, né, terminar a disciplina com vocês. Então eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para poder me preparar. Como vocês sabem, eu preciso preparar o material, preparar a apostila, preparar o slide, fazer, ficar na coordenação. Professora, então a Ou senhora vai fazer só um resumo e tentar. vai jogar para a gente fazer uma prova, um trabalho? Como que a senhora vai fazer? Exatamente, por isso que eu vou precisar de um tempinho a mais. Eu acho que a próxima semana eu vou ficar entrando em contato com vocês pra gente ver aí, eu fico, né? Quem tiver anotação dessa disciplina que foi com esse professor, me manda, vai me auxiliar bastante para eu ver qual foi o conteúdo, até onde ele passou o conteúdo para vocês. Eu vou estar fazendo uma revisão desse conteúdo, mas não se preocupem que eu não vou ficar cobrando muito cálculo. Tudo aquilo que vocês não forem ficar utilizando de verdade na prática, eu não vou cobrar de vocês assim extremos, sabe? Então Então eu já vou. pode passar a matemática da nossa. Aí eu vou fazer assim, vou fazer uma revisão do que de mais importante ele passou, tá? E que seja mais fácil de vocês verem aqui online também. E aí eu vou fazer uma pequena avaliação. Ainda vou avaliar como que eu vou fazer isso. Se de trabalho, se uma pequena prova com parte, apenas uma parte da nota. E aí o que estiver faltando de conteúdo, a gente estuda aqui juntos e faz uma avaliação somente do que eu estiver dando para vocês, tá? Então a nota vai ser meio que dividida em duas, tá bom? Do que o professor já passou e do que eu vou passar para vocês que ficou faltando. Aí eu vou. Mas tem não, assim, tem na nossa turma agora, tem aluno que não pegou, né? A matéria dele. Aí como que vai ser? Os alunos que não pegaram a matéria dele desde o início são alunos que vão estar fazendo requerimento para poder fazer com a outra turma, Ah, tá. tá? Vocês que Uhum. já iniciaram essa disciplina, que já estudaram, ficou faltando bem pouquinho, não foi? Para vocês fazerem a prova e obterem a nota? Foi o trabalho e a prova. Pois é, então ficou faltando bem pouquinho. Se eu for dar essa disciplina toda de novo, aí vai gastar bastante tempo que vocês poderiam estar utilizando aí para estar estudando uma disciplina que vocês ainda não viram. Então eu vou pegar aí questão assim de 5 dias ou 6 dias no máximo, para a gente estar vendo uma revisão do que ele passou,
uma avaliaçãozinha e a gente terminar o conteúdo, já que foi bem no finalzinho, aí a gente termina o conteúdo e fecha essa nota, tá bom? Vou tentar pegar aí o que for de mais importante que vocês realmente forem precisar, tá? Aí eu peço a colaboração de vocês, eu até pedi pra Leonie, pra ela me mandar o que ela tivesse de material dessa disciplina. Peço para vocês que estão aqui na plataforma também, se tiver algum material para eu entender mais ou menos até onde ele parou, né? Porque eu também não tenho acesso à apostila que ele deu. Então, seria interessante que vocês me mandassem o material que vocês têm para eu ver o que foi que ele deu, até onde ele deu, para a gente poder fazer essa revisão, tá? Mas a senhora não conseguiu o contato dele, não, nem para Não, pegar assim falei embaixo. com ele e aí ele disse que não estava disponível para poder terminar a disciplina, né? E depois eu não sei o que aconteceu, gente, porque são uns detalhes assim meio, né? Aí depois apareceu um amigo dele, eu acho que ele passou o contato para esse amigo dele. E ele chegou aí no CTA que tudo, eu conversei com ele e tal, para ele fazer essa revisão, já que o professor que ministrou para vocês é amigo dele, ele iria disponibilizar o material, poderia, né, disponibilizar o material para ele. Só que aí eu acho que ele teve algum problema e disse que também não iria conseguir ministrar para vocês a disciplina. Aí perdi o contato com o professor, com um amigo dele também, e aí eu fiquei meio que sem norte, assim, do que fazer para poder chegar até o professor, porque o material ele não deixou disponível. Vou até procurar mais um pouquinho, mas a gente vai dar certo. Qualquer coisa eu vou na ementa do curso e aí eu faço uma revisão direto da ementa e não do material que ele passou para vocês. Tá bom? Mas vai dar certo. Por isso que eu preciso que vocês compreendam aí que a gente vai passar a próxima semana se ajustando para poder terminar essa disciplina. Eu vou estar preparando o material. E aí a próxima, gente, eu quero passar para vocês anatomia, tá? Anatomia 1. Por quê? É importante a gente ter anatomia antes da gente começar a ver aquelas disciplinas que são mais específicas, né? A gente viu mamografia há pouco tempo, por exemplo, mas, como eu expliquei para vocês, a anatomia da mamografia a gente estuda naquela disciplina mesmo, né? Então a gente não precisa de uma disciplina base. Já para a gente ver tomografia, por exemplo, ou estudo radiológico das doenças, é interessante que a gente tenha primeiro anatomia para poder entender melhor, né, as partes lá da radiografia que a gente está vendo. E a anatomia, ela é um pouquinho mais extensa, essa disciplina, e tem algumas aulas práticas também. Então a gente vai se organizar aí para poder ver a anatomia e como que vai fazer essas aulas práticas, tá bom? Mas isso é um pouquinho mais para frente. Vamos continuar aqui e começar, na verdade, né, o nosso assunto. Acho que entrou mais alguém, acho que foi o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Tá ouvindo? Boa noite, boa noite. Vamos lá, a gente vai iniciar agora, tá? Aqui, gente, a gente vai começar dando, né, uma pincelada em como que funciona a radiologia convencional, que foi o que a gente viu na disciplina anterior, sobre o processamento para revelar a imagem, né? Então a gente tem que, na radiologia convencional, né, desde dessa época aí, que ainda precisava revelar o filme radiográfico, que a grande sacada aí é fazer a questão da imagem latente se transformar em imagem visível. Lembra que foi até questão de prova? O raio-x, ele é o mesmo, né? O raio-x utilizado nessa radiologia convencional. E na radiologia digital, ele vai ser o mesmo. O que vai mudar é apenas ou o aparelho ou a forma da gente adquirir a imagem, tá? Na radiologia convencional, os equipamentos eles vão emitir a radiação, né, que é controlada aí pelos técnicos, né, ou pelo tecnólogo, e essa radiação vai passar aí pelo corpo do paciente, vai interagir aí com os nossos tecidos, aonde a gente pode perceber nas radiografias que de acordo com o tecido do nosso corpo, né, na imagem vai sair aí
de formas diferentes. Por exemplo, tecido adiposo, que é gordura, o tom, a cor na imagem vai sair num tom de cinza diferente, né? Os músculos, osso, porque cada tecido tem uma densidade diferente, né? Osso a gente vai ver mais branquinho na imagem radiográfica. Então a radiação ela vai interagir com todos os tecidos do nosso corpo, com os diversos tecidos diferentes, né? Vão ser absorvidos aí, e aí depois eles vão atingir o filme radiográfico, né, formando a imagem latente. Lembram? A imagem latente, que é aquela imagem que a gente não consegue visualizar, e ela precisa passar primeiro aí, né, pelo processo de revelação, para a gente poder ver, né, realmente a imagem que se formou, tá? Então o filme radiográfico aí vai queimar ao receber essa radiação, né? E aí depois é necessário que esse filme seja revelado para que o médico vá analisar, né? Ver o que esse paciente tem. Então esse processo de revelação do filme aí vai gerar essas imagens que geralmente são aí em tons de branco e cinza, que vão misturar aí, vão se diferenciar de acordo com os tecidos do nosso corpo, né? Então, quando o tom aí é mais branco, são os materiais mais densos, como por exemplo o osso que eu falei para vocês, fica bem branquinho, é mais denso, né? Ele absorve toda a radiação e aí impede que o filme queime. Já os tons mais escuros, né? Os cinzas mais escuros são as estruturas que são menos densas, né? Onde a maioria dos raios conseguem atravessar o tecido e queimar o filme radiográfico, tá? Então, a radiografia ela acaba se tornando aí em tons de branco e cinza, onde tecidos mais densos fica branquinho, porque a radiação não consegue atravessar e queimar o filme. E os tecidos menos densos, onde a radiação consegue atravessar e chegar até o filme radiográfico, fica aí em tons de cinza, tá? Conseguiram compreender isso daí, lembrando de uma radiografia aí na cabeça? Ou não? Gente, interagem comigo, por favor. Não me deixe falando sozinho. Me deem um feedback. Vocês ainda estão aí? Ainda estamos aqui sim. Ah, tá. Porque vocês têm que falar, gente, quando eu perguntar. Porque eu preciso saber, às vezes a internet cai e eu fico falando sozinha e não sei. Então, quando eu perguntar, por mais que a resposta seja não, eu respondo só não. Que eu sei que vocês ainda estão aí. Então, vamos lá. E a gente vem aí para um ponto de vantagem e desvantagem dessa questão da radiologia convencional, né? O método mais antigo. A gente tem que, talvez, a única vantagem que exista nessa radiologia convencional aí seja a questão do valor dos equipamentos, seja o custo, né? Porque é relativamente mais barato do que os aparelhos utilizados na radiologia digital, tá? Outro ponto aí é que não é necessário muitos conhecimentos especializados aí para poder fazer os exames. É tanto que a gente tem em alguns casos, existiam aí profissionais que nem tinham, né, tanto tempo de estudo para poder estar realizando esses exames, tá? Então, basta fazer um posicionamento correto para emitir a radiação, com uma quantidade de radiação certa e o tempo ideal que a imagem estava pronta, tá? Talvez essas sejam as únicas vantagens da radiologia convencional. Por quê? Nesse método, a quantidade de filme de raio-x, né, é muito grande. Cada paciente que vai fazer um exame é um filme radiográfico que a gente utiliza. Então, é preciso fazer alguma coisa com aquele filme. Ou a gente vai jogar fora, ou a gente vai guardar. E aí, vai tornar esse método pouquíssimo sustentável, né, para o meio ambiente e para a organização. Por quê? Se a gente está lá guardando um monte de filme radiográfico, eles vão perdendo, né, a validade, vamos dizer assim, porque a pessoa vai melhorando, vamos dizer assim, daquela patologia ou piorando, e ele acaba perdendo, sim, o seu valor, né?
ou se você descartar de maneira inadequada, você pode acabar prejudicando o meio ambiente, né? Então é um lado aí desvantajoso de utilizar a radiologia convencional, tá? Outra questão que traz o incômodo aí, utilizando esse método, é a questão da repetição de exames quando se tem alguma falha, né? E isso faz com que os pacientes fiquem expostos à radiação aí mais do que o necessário, né? E os técnicos acabam também pegando um pouquinho, porque a gente sabe que existe aí a radiação secundária, a radiação espalhada, que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba pegando também um pouquinho de radiação, né? Então é outro lado aí. Por quê? Caso a imagem fique um pouquinho ruim, né? A quantidade de radiação que você colocou lá não for adequada, não tem como você melhorar a imagem. Você vai ter que colocar o paciente lá novamente, vai posicionar o paciente novamente, né, para fazer um novo exame. Então, o paciente vai ser exposto novamente, né? Você vai gastar um novo filme radiográfico e vai demandar mais tempo também. O tempo que você poderia estar atendendo um outro paciente, você está atendendo aquele lá, repetindo o exame dele. Coisa que não acontece, né, no caso da radiologia digital, tá? E é o que a gente vai começar a falar agora. Como que funciona essa questão da radiologia digital, tá? O raio-x digital, ele vai se basear aí com os mesmos princípios de emissão de raio-x, né, do método convencional, né, para capturar as imagens. Só que, no caso da radiologia digital, a gente não precisa utilizar os filmes radiográficos lá dentro do chassi, fazer o processo de revelação dentro da câmara escura, né? Nessa questão da radiologia digital, a gente já tem esse melhoramento, né? Os exames aí, eles podem ser de duas formas. Eles são enviados para o computador, onde eles são avaliados, né? A gente vai ver se está tudo ok, se a imagem puder ser melhorada, a gente dá para editar a imagem, né? Dá para a gente armazenar também, enviar as imagens diretamente para o médico daquele paciente, né? Ou até mesmo ser impresso, porque não foi descartada essa questão aí de imprimir o filme radiográfico só porque é radiologia digital. Por que que facilita? Porque eu não sou obrigada a imprimir o filme radiográfico. Tem médico que ele não pede o exame impresso. Então, o paciente vai lá, faz o exame, você tem a facilidade de armazenar dentro de uma pastinha daquele paciente, daquele médico, e aí você envia, tem vários programas, né? Em informática, vocês veem aí alguns programas que dá para fazer isso, dá pra gente compartilhar a imagem do paciente, a gente aqui e o médico lá nos Estados Unidos em fração de segundos. E isso facilita bastante. Se fosse no método convencional, como que a gente ia fazer isso? Né? Não tinha como. Ou até mesmo se o médico quiser a radiografia em mãos, a gente também tem como imprimir, né? Só que lembrando que até para imprimir, mesmo sendo na radiologia digital, é preciso a gente estar usando aí uma impressora adequada, né? Uma impressora feita para esses fins, não é uma impressora comum, né? É uma impressora grande, própria para a impressão de radiografia, tá? Dentro da radiografia digital, né, da radiologia digital, a gente tem duas categorias, tá? Então, a gente tem aí a radiografia digital CR e a DR, tá? As duas vão funcionar de forma parecida, só que na CR, né, a gente precisa aí de um leitor para que a imagem seja transferida para o computador, tá? Já na DR, o exame é transferido diretamente do aparelho para o computador. Professora, não entendi. Tá. Quando a gente vai lá geralmente, as URAPs, né, que chamam, as clínicas que ainda não conseguiram transferir do convencional totalmente para o digital,
né, o DR, eles ainda utilizam a radiologia digital CR, que a gente também pode conhecer como a radiologia convencional, né? Computadorizada, perdão. A gente tem a computadorizada e a convencional. A convencional é antiga, o nome já tá dando uma ideia pra gente, né? Aquele método que tem que revelar. Aí, no meio do caminho, até chegar no totalmente digital, com sensor que cai direto na tela do computador, a gente tem um método computadorizado. É o que tá ali no intermediário. Como que funciona? Eu não preciso levar o filme até a câmara escura para poder revelar. Mas também não dá para jogar a radiação, interagir com o corpo do paciente, entrar na placa e já sair lá no computador. Essa imagem, a imagem latente, ela vai ficar lá dentro do cassete e a gente vai precisar de uma processadora para estar fazendo aí a leitura dessa imagem e só depois ela vai aparecer na tela do computador. Um exemplo de lugar que trabalha desse jeito, com a radiologia computadorizada, é a UPA, né? A UPA da Sobral, por exemplo, é o método CR. Então a gente utiliza o cassete, leva até lá, né, no aparelho de raio-x, coloca, faz o exame no paciente, retira, leva para a processadora, encaixa e aí a gente espera um pouquinho, o computador vai meio que fazer uma leitura do código que é gerado e aí a imagem aparece no computador, né? Já é uma boa evolução, tá? Nesse método a gente também consegue fazer aí um ajuste na imagem e tudo mais, né? Mas a digital real é com sensor. A gente não tem que levar nada pro aparelho. Emite a radiação, já aparece lá no computador, que é o que a gente vai diferenciar bem direitinho na aula de amanhã, tá? O que vocês vão ver hoje é que nós temos o método convencional, que é o mais antigo, que eu preciso revelar o filme radiográfico, seja ele na câmara escura seca ou molhada, que a gente viu na disciplina anterior. E a gente tem a radiologia digital, onde ela é dividida em duas categorias, CR e DR, tá? Mas como que a imagem digital ela vai ser formada, né? A gente também vai ver isso aí. A imagem digital, primeiro a gente precisa entender alguns conceitos, tá? A gente tem o pixel. Alguém aqui sabe como que funciona o pixel? O que é? Já ouviu falar? O pixel é esses quadradinhos aí do Chaplin aí. Do início, Exatamente. Todos esses. Eu acho que todo mundo já tentou salvar uma imagem lá da internet, né? Quando a gente abre lá a internet, abre lá no Google, coloca lá, sei lá, qualquer coisa, uma imagem lá, pede uma pesquisa para você salvar alguma imagem. Lá no cantinho da imagem vai aparecer igual aqui, ó, nessa primeira imagem do Charles Chaplin aqui, ó. Isso daqui é a quantidade de pixels, né? O que é o pixel? O pixel é a menor parte de uma imagem. Por quê? Todas as imagens que a gente vê no computador, na internet, ela é formada por uma sequência de vários pontinhos. Quanto mais pontinhos, que a gente chama de pixel, quanto mais pixel essa imagem tiver, melhor vai ser a qualidade da imagem, tá? Então, pixel, ela é uma combinação aí, os pixels também tem uma combinação de cores, né? Onde a gente tem as cores básicas, que é o vermelho, o verde e o azul. E apenas com essas três cores a gente tem aí mais de 16 milhões de possibilidades de fazer novas cores, né? E aí eles podem ser pequenos, bem pequenininhos e próximos uns dos outros, né? Que a gente mal vai conseguir perceber eles, como nessa primeira imagem. Ou eles podem ser, né, grandes e distantes um do outro, como nessa última imagem, 5x5, tá? Então, o pixel é o menor ponto de uma imagem, né? A menor parte de uma imagem. Essa daqui, ó, é uma imagem original de 350 por 372. Olha a qualidade da imagem. Isso significa que eu tenho muitos pontinhos aqui para formar essa imagem.
E aí a gente vai diminuindo a quantidade de pixel nessas imagens. Ó, aqui tá 100 por 106. A imagem já deu uma embaçadinha. Por quê? A qualidade deu uma caída. Porque a quantidade de pixel que eu tenho aí, né, é menor. Nesse terceiro exemplo, ó, 15 por 16, a imagem já está praticamente desconfigurada, né? Por quê? Os pixels aí a gente tem menos, né? Então eles são maiores, o espaço entre eles também aí é maior e a imagem vai perdendo a qualidade. E nesse último, ó, a gente já nem define nada, porque pouquíssimos pixels. Então guardem aí na memória, tá? Quanto mais pixels, né, mais nítidas são as imagens que a gente vai produzir, tá? Então, na radiologia digital, quando a imagem é formada, é através dessa questão dos pixels, né? E também através da matriz. O que é a matriz, tá? A imagem digital, ela é formada aí por esses pixels que são organizados aí em linhas e colunas. Essas linhas e colunas nada mais é do que essa matriz, essa organização, tá? Eles são os pixels, eles são aí quadradinhos que ficam organizados lado a lado, né? Em uma enorme matriz, que é o nome que se dá para essa organização, que a gente tem linha e coluna. Então, uma imagem digital, ela só é formada por conta dessa matriz, que é a organização de linhas e colunas contendo os pixels, onde a gente pode ter muitas linhas e colunas, que significa que eu vou ter muitos pixels, então a minha imagem vai ser com boa qualidade, ou eu posso ter uma matriz com menos linhas, menos colunas, consequentemente menos pixels, e a minha imagem ela vai cair a qualidade, não vai ficar tão boa. Conseguiram compreender? Sim. Beleza. Então, a questão dos pixels aí. Quanto mais pixels eu tiver, melhor vai ser a minha imagem. E quanto maior for a minha matriz, o que significa isso? Quanto mais linhas e colunas eu tiver, é óbvio que vai caber mais pontinhos. Então, a minha imagem ela vai ser bem melhor, né? Aqui eu tenho 2 exemplos de matriz para vocês, onde a gente tem aí uma bidimensional e uma tridimensional, tá? Como que funciona? A bidimensional é aquela onde eu vou ver apenas linha e coluna, né? Geralmente é as radiografias. Então, eu tenho linha e coluna. A matriz tridimensional é aquela onde eu tenho, além de possuir as linhas e as colunas, né, altura e largura, eu vou ter também profundidade, né? Então, aquelas imagens 3D, eu tenho profundidade. Então, a matriz, né, daquela imagem, ela não é bidimensional, ela é tridimensional. Uma foto normal é uma bidimensional, porque eu só tenho largura e altura. A tridimensional, além de largura e altura, eu tenho a profundidade, me dando a possibilidade de ver uma imagem aí 3D. Compreenderam? Sim, professor. Tá quase acabando. E aqui a gente tem um exemplo para vocês de uma matriz, né? Uma matriz aí onde a gente tem x e y, a altura versus a largura. E o pontinho que fica aí é o pixel, tá? Quanto maior for a minha matriz, ou seja, quanto mais linhas e colunas eu tiver, melhor vai ser a minha imagem. Por quê? Porque vai caber mais pixel, tá? Então, quanto mais pontinhos, melhor vai ser a minha imagem. E aqui também um exemplo de como que a imagem é feita, tá? A imagem original de uma bolinha, né? Uma imagem aí redimensionada. A gente fez o pixel e diminuiu a quantidade de pixels e a imagem tá bem pequenininha. E a representação dessa mesma imagem em uma matriz, né? Como que ela é formada.
Então, ó, para essa imagem ficar desse jeito, ela foi formada assim, dentro de uma matriz com vários pixels, né? Bem juntinhos, que formam a imagem. Tudo bem? Tudo certinho, Sim. né? Amanhã a gente vai terminar aí fazendo essa diferença da radiologia aí CR para DR, tá? E aí eu vou estar passando também amanhã a atividade de vocês, tá? CR, que a gente também pode chamar aí de indireta ou computadorizada, e a radiologia digital DR ou direta, tá? Que é aquela que o nome já está dizendo. A radiação vai interagir com o corpo diretamente com o sensor e já vai cair lá direto no nosso computador, que a gente tem a facilidade de poder manipular essa imagem,